Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos. Aqui estamos, para mais um estudo em nosso canal de Estudos Espíritas. E peço a você que nos visita que se inscreva aqui no nosso canal, participe, desses encontros a cada sábado. E hoje nós vamos então colocar nosso olhar sobre a reencarnação. Essa grande oportunidade que Deus nos concede para a nossa renovação íntima e crescimento espiritual. Essas são essencialmente as funções da nossa nova existência. Renovação íntima e crescimento espiritual. Mas se nós não tivermos, a vigilância necessária, nós terminamos nessa atual existência repetindo padrões do passado, repetindo condutas que nos comprometeram perante a justiça divina e que repercutem até hoje. Nós sabemos sim que quando reencarnamos, nós trazemos dentro de nós as nossas virtudes, mas também trazemos as nossas más inclinações, nossas inclinações menos felizes do passado, porque elas estão em nós. Mas como nós somos dotados, do livre-arbítrio, nós temos plenas condições de, nessa atual existência, modificarmos a nossa própria história. É como dizem os Espíritos, é hoje fazer melhor do que nós fizemos ontem. Mas o que é que esses Espíritos também nos ensinam? Que grande parte da humanidade não consegue romper esses padrões arquivados, por quê? Porque falta a verdadeira vontade de agir, a verdadeira vontade realmente de romper esses padrões. E aí, na atual existência física, continuam repetindo aquelas condutas e muitas vezes porque já se acostumaram a alguns desequilíbrios, algumas vibrações mais densas e reagem. Falta a verdadeira vontade de quebrar esses padrões e fazer na atual existência essa história diferenciada. O que é que dizem aqui os Espíritos? Que Deus é soberanamente justo e bom, E por mais que o nosso plantio do passado não tenha sido muito bom, Deus sempre nos concede oportunidade de recomeço. Porque um pai que ama, ele não fecha as portas eternamente para um filho que ele sabe que em dado momento pode fazer diferente a sua própria história. Então Deus nos dá a oportunidade da reencarnação exatamente para que a gente possa ir quebrando esses padrões do passado e na atual existência, sem perda de tempo, fazer uma história melhor. Como diz Chico Xavier naquela mensagem, se a gente não puder voltar ao passado, como não podemos, para modificar o que foi feito, é preciso fazer um final diferente. Esse final começa hoje, porque a atual romagem terrena é sim essa nossa grande oportunidade de recomeçar, de fazer as coisas melhores. Vamos aqui trazer alguns exemplos, porque quando a gente está na atual existência, muitas vezes, quando a dor nos alcança, algumas adversidades batem à nossa porta, muitas pessoas têm a incompreensão de como a justiça divina acontece. Então se sentem desprezados, ou se sentem, o que é pior, injustiçados por Deus. Quando que nós sabemos, ninguém sofre sem merecer abaixo da justiça divina. Ninguém. É muito difícil, às vezes, a gente reconhecer que foi o nosso plantio que não foi bem feito. E aí eu trago aqui alguns exemplos de plantio que não foram tão bem feitos e que repercutem no hoje. Vamos dar alguns exemplos aqui. É quando reencarnamos numa família mais difícil. Isso são tudo indícios, de que nosso plantio no passado
não foi coisa muito boa. Doenças congênitas, desequilíbrios emocionais, afetividade em desalinho, desajustes psicológicos, vícios diversos que ainda carregamos nessa existência. Então, o conjunto dessas coisas, ou separadas ou em conjunto, já nos apontam que nosso plantio no passado não foi muito bom. Quando estamos na jornada atual, se a gente examinar dentro dessa própria jornada, não só colocando olhar no ontem, também vamos, se tivermos a coragem, identificar nessa atual existência condutas que também vêm nos comprometendo perante a justiça divina e que vão necessariamente desaguar em algum desequilíbrio, em algum sofrimento para a nossa atual existência. Então é preciso a gente ter serenidade de se examinar nossas inclinações, ou mesmo, como falei, o contexto em que vivemos hoje, dessas vicissitudes que nos alcançam e que aqui eu citei agora há pouco, para perceber que nós não plantamos tão bem no ontem e às vezes nem no hoje. Então, muitas pessoas se perguntam, eu tenho esse destino traçado ou eu tenho verdadeiramente esse tal de livre-arbítrio? O que é que dizem os espíritos? Que nós temos sim o livre-arbítrio. E aí Kardec, na questão 171, pergunta aos espíritos em que se funda a reencarnação. Quais os fundamentos da reencarnação para a humanidade? Veja a resposta dos espíritos. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu delas mesmas? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então Kardec, aproveitando essa resposta dos espíritos, faz a seguinte observação. Todos os espíritos também tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, gente, volto a dizer, nós não reencarnamos para repetir padrões. Nós reencarnamos para fazer verdadeiramente uma nova história para a gente. E para isso, Deus, soberanamente justo, além de nos dar nova oportunidade, nos dotou do livre arbítrio. E volto a dizer, é o questionamento de muita gente. Realmente a gente tem o poder de fazer escolhas? Será que o destino não é férreo que nos faz passar por dificuldades sem que a gente tenha ingerência sobre isso? Meus amigos, veja a pergunta que foi feita por Kardec. O homem possui o livre-arbítrio? A resposta foi, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Então todos nós temos sim a liberdade de pensar, estudamos aqui que o pensamento é força e que nós impulsionamos o pensamento nas ações que desejamos realizar. Então os espíritos são simples, já que vocês têm a liberdade de pensar, têm a liberdade de agir. E aí, para que a nossa prática do dia a dia, gente, seja uma prática de renovação, para que nós possamos não perder mais tempo nessa atual romagem terrena e fazer realmente da reencarnação uma renovação íntima, eu trouxe aqui um trecho de uma belíssima mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles sobre este tema. Vê o que diz Joana. Desapega-te dos hábitos infelizes das opiniões extravagantes
estudando o roteiro da doutrina e purificando-te através do exercício de ajudar, descendo aos que te são antipáticos para refazeres liames, consertando situações difíceis de outras vidas, a fim de que elas não ressurjam amanhã, e além disso, para manter-te puro de coração, incapaz de supor o mal nos outros, de mente sem maldade a ruminar e de sentimento, cercando todos com amor fraternal, como até hoje nos ama Jesus. Assim estarás desapegado realmente e realmente puro. Então o que é que diz Joana? Desapega-te dos hábitos infelizes, gente. Essa é a atual oportunidade que Deus nos concedeu para que nós façamos de nossa vida algo mais harmônico, para que nossa vida seja mais feliz. Mas como nós já dissemos aqui, ensinando que nos ensinam a espiritualidade. Grande parte da humanidade tem o desejo de uma vida melhor, mas eles dizem, muitos poucos se dispõem à mudança de conduta. Isso é uma grande realidade. Até vislumbram o que gostariam de viver aqui na matéria. Mas na hora que diz, vamos colocar em prática, não é? Romper, como diz Joana, esses velhos hábitos, aí normalmente aquele ânimo inicial arrefece. E a consequência é que a gente se arrasta por várias encarnações que não são produtivas e perdemos sim grandes oportunidades de recomeço e de renovação interior, se assim desejamos realmente ser mais felizes. Nos diz ainda Joana de Ângeles, como início do término, não é, do nosso estudo, Joana diz assim, se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Segue Jesus e suas instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação e, sobretudo, a autopiedade. O passado sombrio renasce assim dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho nessa batalha. Então, quando Joana diz assim, se queres o triunfo real, sai a campo e luta, estamos falando de qual campo, gente? Do nosso campo interior. Porque Chico já dizia, dizem os espíritos, no final das contas, é da gente para com a gente mesmo, essa grande batalha de renovação interior. Por isso que nós falamos, é olhar a reencarnação como essa grande oportunidade, gente, de recomeço. Então, quando estivermos refletindo, não é, sobre a nossa atual romagem terrena, vamos pensar nisso. Vamos identificar aquilo que está nos incomodando verdadeiramente. Por que que minha vida não está boa? E aí pensemos, que tal quebrar os padrões do ontem e fazer diferente no hoje? Não é? Nós temos a liberdade, gente, de pensar e dizem os espíritos, temos sim a de agir em nosso favor, em favor das pessoas que nos cercam, em favor de uma existência mais feliz. A construção verdadeiramente é nossa. Então espero que tenham gostado dessa reflexão, com esse olhar para a reencarnação, para a atual jornada terrena, entendendo que a gente não pode perder mais tempo, né? Porque Deus nos concede essa oportunidade do recomeço. E se gostaram do estudo, eu peço a vocês, deixem aqui seu like, não é? Divulguem bastante para que esses ensinamentos tão importantes, não é, cheguem a outros corações. E durante a semana, se desejarem, deixem aqui seus comentários e até vou lembrá-los, não é? Comecem novamente, gente, a colocar suas dúvidas sobre tantos assuntos que aqui tratamos, para que mais adiante a gente possa fazer
aquele estudo de perguntas e respostas. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma semana que vem muito feliz, que Deus nos ampare, ilumine nossos propósitos de renovação. O que é que disseram os Espíritos? Sai a campo para reformar-se e nunca estaremos sozinhos. Paz e luz.